Salve, salve galera, vamos reagir aqui ao Ciro falando sobre as pesquisas, sobre as últimas pesquisas de intenção de voto aqui para o estado do Ceará e depois eu vou dar uma comentada o que eu acho em relação aos debates aí, ele chegou a comentar um pouquinho sobre os debates também. Eu acho que quando a gente não discute isso, está além do que pode trazer. Com uma pesquisa, ela pode trazer um lucro, mas ela pode trazer um prejuízo gigantesco. Recentemente, nós tivemos um aliado do governo que estava fazendo pesquisa, o Instituto está fazendo pesquisa, e a gente sabe quem é, e o senhor também sabe. Mas agora, recentemente, as pesquisas todas eram desfavoráveis ao nome de vocês. E agora, recentemente, uma pesquisa acordou todo mundo, onde deu uma maioria a vocês. Quando a gente não fala de pesquisa, a gente não dá um espaço para que pesquisas que não mereçam, que não estejam prontas, possam fazer as pessoas pensarem diferente do que é a verdade? É um risco que se corre. Agora, repare, eu olho para trás, eu tenho 40 aninhos desse ramo aí. Né? Então, o que vai acontecer no estado do Ceará, a rigor só Deus sabe. A rigor só Deus sabe. Vamos lá, vai ter 3 candidatos, vai ter 4, vai ter 5. Eu soube hoje que o pessoal tirou a candidatura. Eu ouvi ontem uma fofoca que o candidato do Novo poderia sair candidato a vice do Novo Nacional. Quem? Só falando sobre isso, a gente teve o Eduardo Girão vai sair para vice, né, do Zema, então isso faz com que diminua ainda mais a dispersão de votos, né, em termos do lado das candidaturas que estão contra, das candidaturas de oposição, né, isso favorece o Ciro no caso. Sim, estou falando que eu vi ontem e hoje e tal, e assim vai. Então, qual é a presunção dessa gente? Isso é Camilo Santana? O Camilo Santana é um fraquinho, aí bota o Chagas, que é valentinho, então para fazer o homem que ele não é, nunca foi. Eu sei bem, quem for o homem para eles, então a vida toda fui eu. Calma, Ciro. Sempre foi um frouxo, sempre foi um frouxo. Né? Ele que se lembra do dia que o Eunice Oliveira telefonou para ele na hora do debate, quem foi que foi encarar para tirar ele da reta? Deixa isso aí, vai aguentar. Mas se for 2 candidatos, agora o que eles presumem? Presumem que o povo é bobo. E assim, sabe quantos por cento da população muda de lado por conta do resultado da pesquisa? 4, 5%. Sabe quantos por cento da população já estão definidos no coro? 51% pegando uma dessas que foi publicada e tal. 40 e não estão definidos ainda. Então esses 40 vão se dividir em quê? Na proporção dos que já foram divididos, é a tendência. O senhor não falou de... Mas assim, vai ter um debate, vai ter um escorregão. Hoje em dia vai ter um debate, aí no debate tem um escorregão. Assim, rapaz, você fez isso assim assado, o cara, hein, como é? E tal, morreu. O Wagner chegou na eleição contra o Sarto. O Sarto estava com 17 pontos na frente, 22 pontos sexta-feira. E a turma do Sarto, eu no meio, eu dizendo, vai para cima, o capitão é agressivo, é inteligente e tal, não deixa a coisa sem resposta. E a turma dos bonzinhos aqui e tal, não, vai tocar a bola no meio de campo, tal, quase perde por 3 pontos. Hoje em dia é assim que é. Agora ficar dizendo que vão ganhar, em cima de pesquisas que estão perdendo, é só explorar o que eles acham que o povo é burro. Eles só acham isso mesmo. E o Cid fazer o que anda fazendo e achar que as pessoas vão achar normal, sem comentários. Rapaz, de novo, né? De novo o Ciro farpando aí o Cid. Acho que as coisas tinham dado uma apaziguada. Em relação às pesquisas, o meu, assim, né? As pesquisas ainda mostram o Ciro na frente, assim, bem na frente. E eu acho que é normal que isso tenda a estreitar essa margem ao longo da campanha, porque a tendência é que quanto mais a máquina girar, e a máquina do governo federal, que é muito forte no estado do Ceará, a máquina do governo estadual também, e a prefeitura também, então assim, eles têm a prefeitura, tem o governo estadual e tem o governo federal, então é uma máquina muito grande, e naturalmente eu acho que isso tende a estreitar essa margem, né? Mas ainda assim, a minha maior preocupação em relação a tudo isso é com o debate, velho. Porque assim, eu sinto, e isso aí é um sentimento que eu tenho desde as últimas eleições, que o Ciro ele vai muito bem em entrevistas, onde ele tem muito tempo para falar, onde ele tem tempo para construir os raciocínios dele, onde ele tem tempo para poder você escutar ele falar durante algum tempo e isso fazer com que você, putz, faz sentido o que ele tá falando, a construção do raciocínio, mas ele vai não tão bem assim, não é que ele vá mal, né, mas ele não vai tão bem assim em debates, porque o debate ele meio que tolhe aquilo que o Ciro tem de melhor, que é fluir aquilo que ele tem para falar e ter tempo para poder falar. E eu acho que ele tem que trabalhar isso porque, como ele falou, os debates vão ser importantes, porque eu acho que essa eleição, apesar dessas diferenças que a gente está tendo, nas pesquisas ela vai ser definida ali, como ele disse, da forma exatamente como ele disse. Eu espero que ele esteja escutando aquilo que ele está falando. Vai ser definida ali nas últimas semanas, na boca do caixa, a galera
trocando voto ali nos últimos momentos. Eu acho que se o PT perceber que ele tá perdendo, e ele obviamente tá percebendo, ele vai fazer mais força ainda para poder tentar ganhar, trazer o Lula de novo, enfim, eles vão dar o jeito deles. Então eu acho que tende a ser uma eleição muito sangrenta ali na reta final, e eu acho que o Ciro tem que estar bem ligado em relação a isso. Mas assim, em termos de pesquisa, aquilo que a gente tem de pesquisa nas últimas semanas é basicamente aquilo que já assim, um cenário que meio que já se consolidou, né? A gente tem a última pesquisa da Quest que saiu aí nos últimos 6 dias, tem o Ciro com 43 e o Elmano com 33. Então é uma distância muito grande, né? A tendência é essa. E é uma tendência que se consolidou aí já há algum tempo. Mas a gente não sabe se isso vai permanecer. Eu acho que essa tendência, assim, eu quero crer no melhor. Mas eu acho que isso tende a reduzir ao longo da campanha. E eu já falo isso de antemão pra galera não se assustar muito também, né? Pra galera não ir perdendo as esperanças e não achar que está tudo perdido. Eu acho que tende a reduzir, mas eu acho que o Ciro tende a passar pelo menos para um segundo turno em primeiro, e como eu disse, assim, um segundo turno, eu já até falei isso algumas vezes aqui, o segundo turno tende a entregar o Eduardo Girão, que agora não vai ser mais candidato pelo que eu estou entendendo. Esses votos aqui, eles já tendem a migrar, naturalmente, eles não vão migrar pro Eumano de Freitas. Então a tendência, assim, é que, cara, a gente tenha um segundo turno muito espelhado do que acontecer já no primeiro turno, se houver segundo turno, né? Porque agora, sem a candidatura do Eduardo Girão, com esses votos migrando aqui para o Ciro, que muito provavelmente é o que vai acontecer, ou virando nulos, a tendência é que a gente tenha o cenário de primeiro turno se consolidando muito para o segundo turno também. Aí o cenário de segundo turno tá aqui, o Ciro com 48 pontos e o Eumano com 35. Eu acho que tende a ser mais apertado, mas eu espero pelo melhor e imagino que o Ciro deva conseguir sobressair. Outra coisa que saiu hoje foi essa decisão aqui que beneficiou o Ciro Gomes com 2 minutos de TV aqui, porque os diretórios estaduais do União e do Progressistas estavam entrando na justiça contra o apoio à candidatura do Ciro Gomes para tentar apoiar a candidatura do Eumano de Freitas, mas, enfim, na briga judicial a candidatura do Ciro ganhou e o apoio saiu para a candidatura do Ciro, então ele vai ter mais de 2 minutos de TV. Isso impacta muito em termos de candidatura e em termos de campanha de TV. Cearense, né? Porque o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará rejeitou hoje a ação apresentada pelos diretórios estaduais do União Brasil e do Progressista por 4 votos a 2. Eram 7, né? Mas 4 a 2 já resolveu. O TRE manteve a decisão da Federação União Progressista de apoiar a candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará. Com isso, a federação permanece na chapa normalmente, mesmo tempo de TV, mesmo após os dois partidos terem deliberado separadamente pelo apoio à reeleição do governador Eumano de Freitas. O relator desembargador Wilker Macedo Lima defendeu a anulação da decisão da federação e foi acompanhado por Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos. No entanto, os 4 desembargadores divergiram do relator e formaram a maioria que garantiu a vitória da tese defendida pela federação. O entendimento prevalecente foi que a federação partidária tem a atuação unificada e que as decisões devem ser tomadas pela estrutura federativa e não por cada partido isoladamente. A disputa judicial começou após a federação aprovar apoio a Ciro Gomes, enquanto a União Brasil e Progressistas defendiam o apoio à candidatura de Eumano de Freitas. Você vê como a política estadual é bagunçada em termos de aliança, né? Você tem uma federação que apoia a candidatura do Ciro e os partidos individualmente apoiam a candidatura do Eumano, e depois a galera cobra que a gente tenha alguma lógica nas alianças de política estadual. Henrique, bom, pelo menos a decisão foi tomada, né? Porque de repente poderia não ter sido tomada, adiada, mas realmente precisava ser logo. E, evidentemente, se a federação tivesse perdido, ia ter a recorrer para o TSE. E agora, vai ter recurso ou agora já foi tudo resolvido? Como é que fica essa situação? E impacta de alguma forma positiva? Quer dizer, impacta, mas eu quero saber de você. O que positivamente e negativamente para as duas campanhas principais aí para o governo do Estado? Bom, Grazi, esse julgamento era decisivo para o Ciro, né? Ele obteve uma vitória que naturalmente lhe dá mais condições de seguir numa candidatura com competitividade. Só para a gente ter noção, a gente está falando de 2 minutos de tempo de televisão. Então, Ciro, se tivesse perdido o apoio da federação, que está coligada formalmente com o PSDB, ficaria sem 2 minutos de tempo de televisão. Isso numa corrida eleitoral é muita coisa. 2 minutos por dia, né? 2 minutos por dia, exatamente. Um bloco de 10 minutos, entendeu? Então, ele já entraria em desvantagem. Pô, é 20% do tempo, cara. É muita coisa, assim. E quem acha que TV não faz mais, não muda nada mais em eleição, muda, gente. Muda muito. Então, foi isso que ele manteve, é um capital político importante. Além de tudo, para o governo, tem a sensação negativa no momento ruim já,
de sofrer uma derrota no âmbito eleitoral, né? Porque do ponto de vista político, a derrota já tinha sido precificada lá atrás, porque a federação se formou, houve uma disputa muito grande, uma verdadeira queda de braço que se arrastou aí, uma novela ao longo de muitos capítulos aqui no âmbito da política cearense, ao final da qual o capitão Wagner, que é o presidente da federação, levou a melhor, né? Então, depois disso, dois governistas, que são Moses Rodrigues e AJ Albuquerque, ambos deputados federais, acabaram aprovando em suas respectivas convenções, ou seja, do União Brasil e do PP, apoio ao governo do Estado, ou seja, ao Eumano de Freitas e à sua reeleição, né? Só que o que prevaleceu, aí, segundo o entendimento do TRE, é que a federação tem competência para determinar alianças formadas por esses dois partidos. Portanto, PP e União Brasil ficam do lado do Ciro Gomes. Sim, cabe recurso ainda ao TSE, mas é muito difícil que lá no TSE haja um entendimento diferente do que teve aqui o TRE, né? Então tá aí, galera, a notícia é essa, mais 2 minutos de tela pro Ciro, e isso impacta muito, principalmente na eleição, que eu imagino que vai ser bem puxada, bem travada aí nos últimos, a voto aí nas últimas semanas, e, né, fica esse minha questão aí em relação aos debates. Eu espero que o Ciro vá bem nos debates, e inclusive tô em Recife, vou sair daqui pra votar nele, lá em Fortaleza, nem ia votar, mas vou fazer questão de sair pra votar, porque sei que vai ser voto a voto essa eleição. Tamo junto, até a próxima, se inscreve aí no canal, valeu!